Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Denise de Arte e preparei para essa semana uma edição para que possa ajudar vocês nos estudos. Vamos lá? Para Bizâncio, que era uma antiga colônia grega localizada entre a Europa e a Ásia, mais ou menos no Estreito de Bósforo, isso lá para o ano de 330. Bizâncio, então, é rebatizada como Constantinopla e torna-se a capital do Império. O termo bizantino, portanto, designa todo o corpo de criação cultural de todo o Império Romano do Oriente. Constantino foi o imperador que se converteu cristão em 313, um pouco antes da transferência da capital. Então, pessoal, nós temos que ter em mente o seguinte, que o Império Romano já não estava indo muito bem das pernas e ele se dividiu. Ficou metade para cá, metade para lá. Império Romano do Ocidente, para o lado europeu, Império Romano do Oriente, para esse lado do Egito, para esse lado do Irã. E com isso, a cidade se chamava Bizâncio. Mas como quem ficou responsável por essa capital foi o imperador Constantino, o que os romanos faziam muito? Eles davam os seus próprios nomes aos locais. Então, de Bizâncio passou a ser Constantinopla, devido ao imperador Constantino, ok? E essa arte que ficou mais para esse lado do Oriente acabou tendo influência de Roma, a influência da Grécia e a influência do Oriente, certo? Então a arte bizantina ela é composta por esses três elementos. E olha que quando a gente fala de povos do Oriente, nós estamos falando de turcos, otomanos, egípcios, é muita coisa que formou essa cultura, certo? Bom, na arte bizantina, ela está dirigida para a religião. Normalmente, as artes mais antigas, elas têm como principal temática a temática religiosa. Então, o que acontecia? O pessoal do clero, o pessoal das igrejas, eram eles quem organizavam as artes. E os artistas, eles eram apenas executores. Existia o pessoal do clero que dizia, vai pintar um quadro de Jesus, vai fazer um mosaico de Nossa Senhora, vamos fazer um mosaico do imperador, uma escultura do imperador. Então, eles decidiam o que ia fazer e como ia fazer, certo? E os artistas eram apenas executores. Tudo bem por aqui? O regime era teocrático e o imperador possuía poderes administrativos e espirituais. Por isso, ele também era representante de Deus. Tanto que, nesse período, convencionou a representá-lo com uma áurea na cabeça, como as imagens de santos, certo? Então, olha só, aqui nós temos dois exemplos de mosaico, que é a grande arte que se destaca no Império Bizantino, por isso que nós enxergamos esses detalhes aqui, essas pedrinhas, e aqui nós temos o imperador, ambos com essa áurea em volta, tá bom? Continuando, vamos falar daqui um pouquinho do mosaico. Ele é a expressão máxima da arte bizantina. Ele não se destinava apenas a enfeitar paredes e as abóbadas. Abóbadas é aquela parte das cúpulas que eu olho por baixo, ele é abóbada, ok? Ele é aquele formato arredondado, um formato de abóbora redondinha, tá bom? Ele tinha a função de instruir os fiéis. Imagine que as pessoas nem todos saberiam ler, então eles eram instruídos, eles eram orientados, eles eram catequizados através de imagens. Então, instruir os fiéis, mostrando-lhes cenas da vida de Cristo, dos profetas e dos vários imperadores. Plasticamente, dentro das artes visuais, a parte plástica, a parte de execução, o mosaico bizantino em nada se assemelha com o mosaico romano. O mosaico romano era bem mais simples. Aqui eles são confeccionados com técnicas diferentes e seguem convenções que regem, inclusive, os afrescos. Então, veja só, como que são os mosaicos? As pessoas que são representadas aqui, elas estão sempre de frente, na posição vertical, para criar uma certa espiritualidade, porque quando você acende uma imagem, quando você faz algo longo, comprido, você tenta atingir a Deus. Por isso que a gente faz relação de religiosidade, relação de ascender aos céus, ok? Então ele tinha essa verticalização para a espiritualidade, a perspectiva e o volume são ignorados. É uma coisa que em arte a gente diz que é chapado, é só uma dimensão e pronto. E o dourado é demasiadamente utilizado
para devida associação com o ouro. Na verdade, essa influência do dourado, esse excesso do dourado, vai vir dos povos orientais. São eles que acabam trazendo esse lance do ouro, né, da riqueza. Agora vamos falar um pouco do teótico de Vladimir, que é também conhecido como Nossa Senhora de Vladimir, ou Virgem de Vladimir, ou Vladimirskaska, que seria como se falaria em russo, né? Ele é um dos mais venerados ícones orientais. Teótico, que significa literalmente portadora de Deus em russo, ou alternadamente mãe de Deus, é considerada como a protetora da Rússia. Atualmente, esse ícone, né, o primeiro feito pelo Vladimir, encontra-se na Galeria Tretiakov, em Moscou. Podemos dizer que esta pintura ela foi a base para a reprodução de todas as outras imagens que representam a Mãe de Deus. Observem que, já vou colocar a imagem para vocês, a posição inclinada da cabeça, o jeito das mãos, as vestes, são características bizantinas de ser sempre a mesma coisa, sempre feito do mesmo modo. Na arte bizantina não se criava tanto, se reproduzia. E isso devido ao clero ser responsável o clero ser responsável de dizer como que seria a obra de arte. Olha só, aqui eu fiz essa seleção dessas 7 Virgens de Vladimir, essa daqui é a original. Observem que aqui em cima eu tenho 3, a original, e 2 reproduções, elas estão na mesma posição, mesma inclinação de cabeça, o bebê do mesmo jeito, a mão praticamente do mesmo jeito, as vestes também, e só muda a coloração. Nessas 4 de baixo, elas estão viradas do outro lado, mas segue a mesma coisa, inclinações de cabeça, a posição da auréola, Menino Jesus no colo, posição de mãos e o formato das vestes. Mudam as cores, mudam um pouco alguma coisa, mas de certa forma tudo é uma reprodução. Não é igual, por isso não é um xerox, não é uma fotocópia, mas esta daqui é a grande inspiradora das demais pinturas de Virgem de Vladimir. Vamos ver um pouquinho aqui. A Virgem de Vladimir, que foi regularmente copiado ao longo dos séculos. Os suportes são dignos de nota também. Partindo das suas pinturas em catacombas de arte cristã embrionária, os artistas do Império Bizantino representavam suas figuras em paredes e tetos, principalmente capelas, em ilustrações de textos religiosos e em dípticos. Dípticos são 2 placas ligadas por dobradiças e que se encontram em diversos lugares e com vários estilos. Os dípticos bizantinos eram placas de marfim entalhadas e que tinham muito valor. E como já podemos perceber pelos entalhes dos dípticos, os bizantinos não se limitavam à pintura para representar a arte, encontrando também singularidades em suas esculturas, em especial na arquitetura e nos mosaicos. Os mosaicos e as obras arquitetônicas bizantinas são de longe os segmentos mais icônicos da sua produção artística. Afinal, não eram só sofisticadíssimos, como também muito fáceis de identificar. Os mosaicos, especificamente, podem ser considerados a expressão máxima desse período. Eles eram criados a partir de pequenos pedaços de pedras em cores, colocados sobre cimento fresco em uma parede e que compunham, assim, desenhos. As figuras humanas representadas neles tinham corpos alongados e rígidos, cabeças e pés pequenos, com grandes olhos e eram estáticos. No que compete à arquitetura bizantina, o destaque fica nas grandiosas cúpulas, construídas e sustentadas sobre colunas e arcos. Então, aqui vamos falar um pouquinho da arquitetura bizantina, né? As igrejas ganharam grande destaque. Se nós tínhamos uma igreja, uma arte que era voltada para a espiritualidade, a construção arquitetônica que iria ganhar destaque seriam os templos, mesmo as igrejas. Então, vejam bem, as igrejas receberam maior atenção nesse período e elas eram planejadas sobre uma base circular, octogonal ou quadrada, e elas tinham imensas cúpulas, criando-se prédios enormes e espaços totalmente decorados. A igreja de Santa Sofia, né, que Sofia significa sabedoria, hoje fica na cidade de Istambul, né, Bizâncio hoje é Istambul, foi um dos maiores triunfos da nova técnica de construção bizantina, pois ela foi projetada pelos arquitetos Artemio de Tales e Isidoro de Mileto, que vocês vão ver isso em matemática e engenharia para quem seguir para essa área. Ele possui uma cúpula de 55 metros, apoiada em 4 arcos plenos. Vamos entender um pouquinho aqui. Arcos, aqui nós temos cúpula. Do lado de fora eu vejo
aqui a topa. Do lado de dentro, a cúpula, isso daqui, essa parte aqui que fica sobre a coluna e que abre-se aqui são os arcos, ok? Em fotografia, cúpula. Essa cúpula tem 55 metros de diâmetro. Imagine que normalmente uma quadra, um quarteirão, eles são em torno de 100 metros. Então, meio quarteirão é o diâmetro dessa cúpula aqui da Catedral de Santa Sofia. Então, aqui, olha, a cúpula apoiada em 1, 2, 3, 4 arcos. Ok, até aqui. Continuando. Aqui nós temos uma vista externa, bem de longe, da Basílica de Santa Sofia. Vejam o tamanho, aqui tem as pessoinhas, ok? Então, com isso, vocês conseguem dimensionar o tamanho. Imaginem, já foram lá para a igreja, para a Basílica de Paris, né? De Paris, de Aparecida, de Nossa Senhora ali. Então, imaginem, aquilo já é grande. Quando a gente está perto da porta, a gente é desse pequenininho, desse tamanho e a porta desse tamanho, certo? Lá é um pouco maior do que a basílica que nós temos aqui, ok? Aqui nós temos uma outra imagem por dentro, a cúpula central. Olha os arcos 1, 2, 3 e o quarto aqui. Vejam, muito dourado, muito azul. Essas partes que vocês veem aqui realmente é desgastado, é devido ao tempo. Olha uma outra imagem mais de perto. Aqui o arco, um pedaço da cúpula. Tá vendo? Parte desgastada. Esses mosaicos que a gente vê acontecendo estão aqui no alto, do lado das cúpulas. Uma outra atração para a decoração que os cristãos tinham eram as estátuas que lembravam de imediato o paganismo romano. Então, ele afasta o gosto da forma, consequentemente, na escultura. Não teve tanto detalhe nesse período. Nós vemos umas esculturas, nós não vemos estatuetas, ok? Tanto é que naquele período eles estavam naquele lance que não se cultuava imagens em igrejas. Então, por isso, nós vemos aqui que as esculturas são em baixo relevo. O que é baixo relevo? Tem uma placa e daí eu entalho e aquela parte fica solta, né? Fica projetada para frente. Isso se chama escultura em baixo relevo. Nós também temos, nesse momento, os dípticos que apareceu ali no vídeo. Díptico, em grego, quer dizer dobra. A característica deles são ser duas placas e ter aqui essa dobradiça unindo essas placas. Não deixa de ser uma escultura de baixo relevo unindo. E normalmente eles contavam alguma história, né? São artefatos, normalmente era de marfim. Marfim, vocês sabem que é extraído do elefante, ok? Então, olha só a influência do Oriente. Os elefantes estão em que parte do planeta? Lá para o Oriente. Então, eles pegavam o marfim para fazer isso. O maior painel de marfim bizantino encontrado, ele tem 4 metros e 28, 4 centímetros, perdão, 4 metros por 1. Então, é uma folha bem grande desse díptico, ok? Aí, aqui, nós vamos falar um pouco que a arte bizantina teve o seu apogeu no século VI, durante o reinado do imperador Justiniano. Porém, logo que teve aquela crise chamada iconoclastia, que seja a destruição de qualquer imagem santa devido ao conflito entre o imperador e o clero. Então, todas as imagens que tinham nessa época estavam sendo destruídas e retiradas, né? A arte bizantina teve seu apogeu nesse período de Justiniano. Na sequência, ela teve um momento de ter a sua pausa, então, século VI. Em 1456, a segunda metade do século XV até o século XVI, ela volta a florescer um pouco, porque a Igreja Grega Ortodoxa volta a utilizar a arte bizantina para a decoração. Então, essa arte, ela teve o seu apogeu no século VI, mas ela retorna, ela volta a fazer sucesso, ela volta a ser usada para a decoração mais tarde, no século XV e XVI. Ok, pessoal? Bom, aqui nós temos alguns mosaicos. Observem o uso do dourado, aquela figura sempre de frente, olhos abertos, né? Aqui a gente consegue ver as pedras, todos os detalhes do mosaico. Aqui conseguimos enxergar um mosaico dentro de uma parte da cúpula. Veja que eu tenho a imagem aqui, mosaico trabalhado aos lados, embaixo, na parte daqui,
de cima e mais na parte superior. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até mais!